Muito bom dia. Estamos ao vivo aqui diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para toda a rede Humanidade. Uma grande alegria tê-los aqui conosco. Já identifico aqui diretamente da Austrália, quem sabe um dia nossa futura sacerdotisa lá do outro lado do planeta, querida irmã Cibele, que alegria. Cibele é uma grande estudiosa das técnicas milenares de meditação, de yoga, de respiração. Me ensinou muito. E hoje ela é uma grande mestra e tem o seu consultório lá na Austrália, lá na Gold Coast. Um abraço, minha irmãzinha. Também o querido Eugênio Macedo, grande benfeitor da humanidade, sempre nos auxiliando. E quem sabe no futuro teremos o Centro Positivista de Belo Horizonte e quem sabe um dia o Templo Positivista de BH. Muito importante o teu trabalho aí, Eugênio. E Minas Gerais sempre desempenhou um papel muito significativo, né, na política nacional. E quem sabe vai voltar a ocupar, né? Quem sabe um dia teremos um templo positivista em Belo Horizonte. Identifico também o Jean Neres de Paula, querido Jean Neres, mais um dedicado benfeitor da humanidade. O Jean que estuda religiosamente nossas prédicas, participa de forma assídua. E esse ano nós vamos pensar, não deixem me esquecer, temos que pensar um certificado, alguma certificação para essas pessoas, esses irmãos queridos, também que assistem, que participam dos estudos, poderem ter o seu certificado de participação. E o Jean deu essa ideia já faz um tempo, mas eu não esqueci, Jean. Nós vamos pensar uma maneira de destacar aqueles que assiduamente participam, assim como o Dr. Christian Veloso Kuhn, o professor Saul Campos de Menezes, que religiosamente participam todos os domingos aqui das nossas atividades. E já disse Augusto Conte que os verdadeiros positivistas são os que participarem assiduamente do culto. Então vocês estão perfeitamente alinhados com essa ideia. Muito bom. E agora chegando também o nosso grande mentor, presidente da Associação de Amigos do Templo Positivista, tem nos dado uma consultoria permanente de gestão, de marketing, e agora por uns dias está afastado porque teve um acidente doméstico, machucou, quebrou um osso no ombro. O húmero, querido professor Abdon Barreto Filho, economista, gestor de empresas públicas e privadas, professor universitário e um dos maiores experts em turismo no Brasil e talvez no planeta. Tombou a cidade a floresta petrificada, o jardim paleobotânico da Mata hoje é tombado, graças aos esforços do professor Abdon, quando esteve à frente da Secretaria de Turismo do Estado. Sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, mestre. Muito bom saber que já está se reabilitando. E chegando aqui presencialmente também nosso querido irmãozinho, professor José Krasovas, filósofo, um irmão muito querido, sempre nos apoiando, participando. Seja bem-vindo, professor. Então vamos aos estudos, temos uma prédica hoje muito importante. Eu vou pedir que vocês me lembrem, antes de fechar 1 hora, porque agora o Instagram está deletando a prédica depois que ela passa do período de 1 hora. Se puder controlar o horário para mim, Cristian, quando faltar uns 5 minutos me avisa que eu vou começar construindo uma saída, para não correr o risco como a semana passada no Instagram. A prédica da semana passada está no Facebook somente. O Instagram não está deixando publicar prédicas que extrapolem o tempo de 1 hora. Falando um pouquinho dessa semana que passou, nós já identifico também a querida Sandra Fernandes e o apóstolo Hernani Gomes da Costa, lá do Rio de Janeiro. Hernani é a maior autoridade do positivismo no Rio de Janeiro hoje. Grande sábio.
Já vejo chegando aqui também, querido Cristiano Westphalen, neto do inesquecível mestre Moisés Westphalen. Cristiano também um colaborador, benfeitor, querido. Seja bem-vindo, Cristiano. Falando um pouquinho dessa semana que passou, que foi muito importante, na terça-feira nós tivemos o Dia dos Mortos. Eu fiz uma prédica domingo passado sobre o Dia dos Mortos, muito importante, mas vamos lembrar, né? Ele é o último dia do ano, quando não é ano bissexto. É o dia dos mortos, não é? O dia dos antepassados, a celebração dos antepassados. Então, no domingo passado, eu rememorei grandes pessoas que já estiveram à frente da nossa congregação, como Mestre Capelli, como Raul Selva, como Moisés Westphalen, Mozart Pereira Soares, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Carlos Torres Gonçalves e, primeiramente, o nosso grande idealizador da religião da humanidade em Porto Alegre, Joaquim José Felizardo Júnior, muito importante. Depois nós falamos no Dia das Mulheres Santas. Existem algumas divergências, tem positivistas que defendem que a festa da Fraternidade Universal é o dia mais importante. Mas eu aprendi com meus mestres Capelli e Ângelo Torres que a data mais importante do calendário positivista é a data da santificação feminina. É a festa da santificação feminina, que ocorre de 4 em 4 anos. Essa é a data, para mim, mais importante do calendário positivista. Então, como os nossos mestres tratavam dessa maneira, nós vamos continuar tratando dessa maneira. E no dia 1º de Moisés, ou 1º de janeiro, o janeiro é o único mês que se enquadra totalmente dentro do calendário positivista, até o dia 28. Depois ele modifica. Então, do dia 1º de janeiro até o dia 28, é o mesmo que 1º de Moisés até o 28 de Moisés. É o único mês que por 28 dias as datas são equivalentes. Depois ele muda. Alguns positivistas defendem, só para explicar o motivo de eu abordar esse tema, Augusto Conte ele nos trouxe 2 marcos zeros. O primeiro, que seria 1789, que é a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Então nós estaríamos entrando no ano de 237. Mas ele também deixou uma observação. Aí que vem a polêmica. No meu entendimento, a segunda data, que seria a data da criação do catecismo positivista, que seria 1855, nós estaríamos no ano 171 hoje. Eu acredito que essa data ainda deva aguardar mais um tempo. Porque, pelo que eu entendi, Augusto Conte ele gostaria que esse calendário fosse utilizado quando a doutrina estivesse amplamente divulgada e implantada no planeta. E, infelizmente, ela não está. Temos hoje de núcleo real, físico, material, somente Porto Alegre em atividade. E temos outros núcleos que estão surgindo, ainda de forma discreta, de forma virtual, né, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então eu vou tomar a liberdade de seguir usando o calendário que tem como marco zero a queda da Bastilha, que eu gosto muito. E tem um outro argumento. A ideia do grande ser, ela, com todo respeito ao nosso mestre Augusto Conte, ela não foi uma ideia original dele. Quando proclamada a Revolução Francesa, Robespierre criou também o culto ao ser supremo, que era um ser racional, que era a imagem de uma mulher, não é, vestindo branco, muito parecida com a ideia da humanidade, que era uma deusa racional que enaltecia as virtudes, a história, o conhecimento e a razão. Um outro filósofo francês, Jean Rouret, eu não me lembro o nome dele agora, eu vou pesquisar depois eu digo. Ele criou também o culto à deusa da razão, que disputava inclusive a preferência junto com o culto do ser supremo.
Ele criou o culto à deusa da razão. Inclusive teve uma festa em Paris em 1784 que parou Paris, que ela foi dirigida pelo próprio Robespierre, que foi a festa do culto ao grande ser. Então Augusto, e depois Napoleão II baniu essas ideias cultuais e voltou a ser um Estado católico, tanto é que ele foi coroado pelo Papa. Então, foram lampejos de razão, de racionalismo, de iluminismo, que depois foram soterrados por mais um período de teocracia. Então, Augusto Conte ele não foi totalmente original nessa questão. Então, eu não vejo problema de continuarmos cultuando a data da queda da Bastilha, que já nos trouxe anteriormente o culto ao Ser Supremo, o culto à deusa da razão, como o marco zero, porque ela corresponde também à tomada de Paris pelos revoltosos que buscavam um governo mais justo, democrático, né? E todos compelidos pela grande fome que houve naquela época. Então, aqui em Porto Alegre, na Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, nós seguiremos adotando o ano de 237. Estamos no ano de 237. Hoje é dia 5 de Moisés de 237. E lembrem os senhores, o dia que eu não estiver mais aqui, quando todas as capitais brasileiras e todas as principais cidades do interior tiverem um templo positivista, quando essa religião realmente tiver um número significativo de adeptos, quando ela estiver se encaminhando para ser o grande consenso ecumênico planetário através dessa nova liga religiosa que nós iremos liderar, aí sim nós iniciaremos a utilização do calendário definitivo que tem como marco zero o ano de criação do catecismo positivista. Até então nós seguiremos usando a queda da Bastilha, a Revolução Francesa como marco zero, que eu acho mais conveniente, eu acho mais justo ao esforço que esses grandes heróis tiveram, né? Como Danton, Robespierre e tantos outros que conseguiram destituir a monarquia, conseguiram derrubar o clero e implantar um Estado popular democrático. Apesar de não ter sido tão democrático assim, nem tão pacífico assim. Então fica essa minha observação. Seguimos no ano de 237. Estamos no dia 5 de Moisés do ano de 237. Saúdo também a querida Silvia Raquel dos Santos, lá de São Sebastião do Caí. Claro Gilberto, grande irmão Claro Gilberto Barbosa. Querido Jefferson Ricardo Dias também está conosco, saudações sociológicas e positivas. Identifico também querido Dr. Maximiliano Martins Pinheiro, um dos maiores escritores da atualidade, e ele aborda sempre temas muito importantes para a doutrina. O Estado laico. Bom dia, sejam bem-vindos. A liberdade de culto religioso, não é? O Dr. Maximiliano também, que demonstrou no seu mais recente livro a influência que o positivismo exerceu sobre o trabalhismo, a grande obra que ele escreveu, muito importante, Pacto com os Subalternos, que é uma obra que demonstra a influência do positivismo no movimento trabalhista, demonstrando quase que uma continuidade, né? Muito importante. Então fica meu agradecimento ao Dr. Maximiliano Martins Pinheiro. Conheçam a obra do Dr. Maximiliano, muito importante. Vamos à leitura e aos estudos, então, da primeira semana do mês de Moisés. Nessa primeira semana, ele elenca os principais líderes políticos e mitos greco-romanos. Ele começa com Prometeu. Quem já estudou a mitologia grega sabe que Prometeu é uma figura muito importante, né? Ele é o semideus que roubou o fogo do Olimpo e entregou aos homens, né? E a punição que ele recebeu foi ficar acorrentado
tendo diariamente o seu fígado devorado por uma ave de rapina. Todo dia aquele abutre comia o seu fígado e de noite seu fígado se reconstituía e o abutre comia de novo no dia seguinte. Eram mitos, metáforas, não é? Do sofrimento humano, das questões da vida humana, diferentemente da vida dos deuses e dos semideuses. E esse fogo que ele extraiu do Olimpo, para alguns é a inteligência, para outros é a comunicação. Existem muitas interpretações, não é, do sentido simbólico dos mitos. Isso é muito importante. Dia 2 temos o mito de Hércules, não é? Que realizou os 7 trabalhos, muito importante. Não é? Depois temos Orfeu, não é? Muito importante a história de Orfeu. Depois temos Ulisses, o grande herói da Odisseia, não é? Um dos grandes heróis da Odisseia, presente nos livros do grande Homero. No mês 2 nós iremos estudar Homero exaustivamente. Depois, dia 5, nós já temos Licurgo, que foi um grande legislador, um dos maiores oradores, não é? Depois temos já o início da civilização romana, com Rômulo, que era o irmão de Rêmulo, e o grande chefe da semana é Numa. Preparei uma prédica especial para estudarmos um pouco da história de Numa. Numa Pompílio, ele nasceu no ano da criação de Roma, exatamente no ano da criação de Roma. E Numa Pompílio, ou em latim, Numa Pompilius, ele nasceu em 21 de abril de 753 antes da era cristã e faleceu no dia 673 antes da nossa era. Ele foi um sabino, escolhido como o segundo rei de Roma. Para quem não sabe, eram 2 grupos que se degladiavam, os sabinos e os romanos. Para pacificar essa guerra, escolheram um representante dos sabinos para governar os romanos. E esse representante escolhido por unanimidade foi Numa. Numa era um sábio pacífico e religioso e dedicou-se à elaboração das primeiras leis romanas, né? Assim como dos primeiros ofícios religiosos da cidade e do primeiro calendário. Numa criou o primeiro calendário romano, né? Numa foi um sabino da cidade de Cures, o 4º filho de um homem ilustre chamado Pompus, ou Pompônio. Nasceu no mesmo dia em que Roma foi fundada por Rômulo, em 21 de abril. Após o desaparecimento de Rômulo, de modo a evitar um conflito entre os romanos e os sabinos, decidiu-se que os romanos escolheriam um rei entre os sabinos. E o rei escolhido, então, por unanimidade, foi Numa. E ele emigrou para Roma e se tornou um rei muito celebrado por suas virtudes. A lenda afirma que o projeto em reforma política e religiosa de Roma, aplicado por Numa, foi ditado a ele pela ninfa Egéria, com o qual ele, já viúvo, costumava passear no bosque. E que se apaixonou por ele ao ponto de fazê-lo seu esposo. Logo tornou-se rei, nomeou ao lado do sacerdote dedicado ao culto de Júpiter e o outro ao culto de Marte, um terceiro dedicado ao culto do deus Quirino. Reuniu então estes 3 sacerdotes em um único colégio denominado Flâmine, ao qual deu regras precisas e instruções. Numa é acreditada uma série de reformas destinadas a consolidar as instruções da nova cidade, né? Ele instituiu o Colégio dos Pontífices, presidido pelo Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, cargo que Numa reteve inicialmente e que tinha o dever de vigiar os vestais e controlar a moralidade pública e privada,
e a aplicação de todas as prescrições de caráter sacro e legal. Instituiu então o Colégio das Virgens Vestais, designando a este o rendimento e o cuidado do templo, onde era mantido o fogo sagrado da cidade. Olha que interessante, né? As primeiras foram Gegânia e Verênia, depois Canuleia e Tarpeia. Eram as 4. Depois foi acrescentado mais 2, se tornaram 6 vestais. Instituiu também no Fórum Romano instituiu a Régia, e ao longo da Via Sacra fez edificar o Templo de Jano. Olha que interessante, né? Era o Templo de Jano, cujas portas podiam ser fechadas somente em tempos de paz, e ficaram fechadas por todos os 43 anos do seu reinado. Ele foi um rei pacífico, um sábio, né? Ele criou um calendário, Numa Pompílio e a ninfa Egênia. Ele criou o calendário com as datas santas, com todas as comemorações, né? Festas religiosas, os solstícios, os equinócios. E ele morreu depois de 80 anos, recordado com afeto pelos romanos também por não ter nunca conduzido uma guerra, né? O povo lhe dedicou um mausoléu sobre o Janículo, depois da belicosa experiência de Rômulo. Numa Pompílio soube, com sua sabedoria, dar um equilíbrio à cidade nascente. A filha de Numa desposou o senador Sabino Márcio, que se candidatou à sucessão, mas foi superado por Túlio Hostílio, né? E morreu de desilusão. Do matrimônio entre Pompília e Márcio nasceu Anco Márcio, que se tornara depois de Túlio Hostílio o grande líder. A tradição ainda conta que, segundo o matrimônio de Numa Pompílio com Lucrécia, da qual nasceram 4 filhos, Pompone, Pino, Calpo e Menerco, dos quais tiveram origem as famílias romanas Pompone, Pinari, Capume e Marci. Então, ao nomear Numa chefe da primeira semana do mês de Moisés, Augusto Conte mostra já a sua preocupação em fazer um registro histórico de Roma, conciliando já a filosofia da história com a história da filosofia e da mitologia. Essa é a origem, praticamente, de toda a civilização ocidental, a origem de Roma. Então é muito importante para nós estudarmos essas raras referências que nós temos, e aqui brilhantemente trazidas no resumo do grande mestre Ângelo Torres, né? A história de Numa, o primeiro grande sacerdote romano, que criou a religião romana politeísta, criou o calendário romano já com as festas religiosas, e o primeiro templo religioso, e nomeou um conselho de líderes religiosos que governavam a cidade, que o aconselhavam. Então, muito importante, nessa primeira semana de Moisés, o estudo da cultura, da política e da religião, dos prenúncios. Bom dia, Atos, seja bem-vindo. E criou já os primórdios da religião, da política e da mitologia greco-romana. Muito importante. Fica a nossa reverência, então, ao grande sacerdote Numa, que foi o segundo rei de Roma, substituindo Rômulo. Vamos então agora ao estudo da prédica. Hoje, com grande alegria, eu vou iniciar uma nova era aqui na igreja. Nós vamos nos orientar já pelo resumo feito por mim e pelo apóstolo Hernani Gomes da Costa, do Rio de Janeiro. Muito importante.
Nós suprimimos algumas palavras, acrescentamos também algumas, e algumas prédicas que eram redundantes nós resumimos em uma. Então, a partir do ano de 237, nós iniciaremos os estudos do novo resumo do Catecismo, feito este ano por mim e pelo apóstolo Hernani, do Rio de Janeiro. Ele é muito parecido com o resumo do Luiz Hildebrando, mas com algumas atualizações de nomenclaturas que facilitam o entendimento, não é? Então vamos lá. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Explicando aos nossos novos visitantes, todas as religiões têm os seus sinais. O cristianismo tem o seu sinal, o budismo, o islamismo, o judaísmo, a maçonaria tem os seus sinais. A religião da humanidade também tem o seu sinal sagrado. Quem quiser me acompanhar, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse é o sinal sagrado da religião da humanidade. Vamos então ao estudo da primeira prédica. O Catecismo Positivista é o livro de divulgação da religião da humanidade. Ele apresenta e constrói a providência moral, intelectual e prática da sociedade. Ele aperfeiçoa as instituições políticas através da sociocracia. Urge fomentar na paz o estudo e a preservação do planeta. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter bases científicas. Toda a religião, toda a política e toda a educação devem ter bases científicas. A humanidade será unida pela nova religiosidade. O Ocidente e o Oriente serão unidos pela nova religiosidade, que satisfaz ao mesmo tempo o sentimento, a razão e a atividade. O que nós sentimos, o que nós pensamos e como nós vamos agir. Essas três forças têm que estar alinhadas, equilibradas. Muito importante isso. Então, explicando essa prédica, o Catecismo Positivista é o livro que nós recomendamos. Ele também vai passar por uma revisão, mas hoje o que nós temos de mais avançado ainda é o resumo feito por Miguel Lemos e Teixeira Mendes, na tradução brasileira, e nós encontramos esse catecismo facilmente em livrarias, em sebos, né? Tem aquele livro Os Pensadores, vem Augusto Conte, vem junto o catecismo e outras obras importantes. Quando eu digo que Augusto Conte não era nada modesto, realmente ele queria unir o Ocidente e o Oriente. E essa é a missão da religião da humanidade. Afastar aspectos teológicos fundamentalistas que nos separam e buscarmos aspectos convergentes. Como eu sempre cito, uma equação matemática terá o mesmo resultado no mundo islâmico, no mundo judaico, no mundo cristão. Então, a ciência é a grande religião universal. E Pitágoras já dizia, não é? Que Deus escreveu o universo através da matemática. Então, a grande ciência que une todos os povos é a matemática, a física. Isso é universal. Isso é realmente católico. O resultado de uma equação não depende do posicionamento religioso de ninguém. Assim como o amor do filho pela sua mãe, o amor de uma mãe pelo filho não muda, seja no mundo islâmico, seja no mundo judaico, seja no mundo cristão. São valores universais, são valores realmente católicos.
Por isso nós somos a religião da humanidade. Por isso Augusto Conte tira um Deus patriarcal, que exigia pesados tributos, sacrifícios de primogênitos e por aí vai, né? Uma série de questões muito complexas, mitológicas, e nos traz uma deusa real, física, material, que é a própria mãe, a nossa mãe, a grande mãe humanidade, ou a grande mãe Gaia, que é o nosso próprio planeta Terra. Essas ideias são matriarcais. E as ideias matriarcais, elas têm muito mais tempo de prática do que as ideias do patriarcado, trazidas pelo judaísmo, pelo cristianismo, pelo islamismo, de 2.000 anos, 2.500 anos para cá. As ideias matriarcais são muito mais antigas, existiram muitas civilizações primitivas da antiguidade que eram regidas por sacerdotisas, por deusas, e não por homens. Então é bom que nós saibamos que o sagrado feminino ele é muito mais poderoso e muito mais antigo que o patriarcado judaico-cristão. Por isso Augusto Conte evoca novamente o sagrado feminino através da figura da mãe, da humanidade. Isso não precisa muito esforço para essa imagem reacender com força no coração de cada um de nós. Quem não se emociona profundamente ao se lembrar da sua mãezinha, da sua vozinha, né? E mesmo que ela não esteja mais aqui, ela está ressuscitando nos nossos sentimentos. Até na receita culinária, até no pau da polenta que a nona fazia, esse saber fazer é a continuidade social do conhecimento, é a garantia da imortalidade subjetiva desses seres em nossos corações. Por isso somos uma religião matriarcal, feminina, diferentemente da grande maioria das outras religiões. Mas nem por isso devemos perder a reverência. Ao contrário, devemos manter e preservar um profundo respeito por todas as religiões do passado, pois elas nos trouxeram até aqui. Sem o judaísmo, sem o cristianismo, sem o islamismo, nós perderíamos muito. Por exemplo, o islamismo ensinou higiene aos europeus. Os 400 anos de dominação árabe na Península Ibérica ensinaram os europeus a tomarem banho, a se lavarem. Eles eram muito anti-higiênicos, eles não costumavam fazer higiene pessoal. Já os povos islâmicos, está no Alcorão, é obrigatório se lavar, o que eles chamam de abluções. As abluções são obrigatórias antes do culto. Antes de entrar na mesquita, eles são obrigados a tomarem um banho, a se lavarem. Vejam que interessante isso. Porque já tinham noções avançadas de higiene, já tinham noções avançadas de asepsia. Isso não é só a higiene física. Claro. Higiene mental. A água tem propriedades magnéticas, não é? Mesmo sendo científicos como nós somos, nós não podemos ignorar as propriedades radioativas, magnéticas da água. E de alguma maneira ela nos limpa, de várias formas, né? Então, nós perderíamos muito sem a cultura árabe na Europa. Assim como nós perderíamos muito sem o cristianismo. São Paulo nos trouxe a principal palavra do nosso axioma maior, o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Está ali o amor, a primeira palavra do nosso axioma, o amor por princípio. Isso nós devemos muito ao cristianismo. Nós devemos muito a São Paulo, a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho. Então nós perderíamos muito sem esses importantes aspectos do cristianismo, né? Temos muito a aprender com as religiões do passado, assim como o judaísmo, né? O judaísmo ensinou a união entre os irmãos. O corporativismo judaico ele é tão poderoso
que mesmo durante 2000 anos, sendo banido de nação após nação, sendo perseguido, sendo massacrado, sendo chacinado inúmeras vezes, graças à união entre eles, eles perseveraram e hoje vejam a força que é a nação de Israel, né? Todas as questões polêmicas territoriais, né? Que nós sabemos muito bem dos conflitos da faixa de Gaza, da Cisjordânia, da Palestina, muito questionável a propriedade daquela terra, mas é inquestionável a força da união do povo judeu. Isso tem muito a nos ensinar. Então nós devemos muito a todas as religiões, nós perderíamos muito sem as religiões. Elas nos conduziram até aqui, elas nos trouxeram até aqui. Então nós temos que ter um profundo respeito a todas as crenças religiosas. Não é? Saber separar muito bem o que é mito e o que é ciência. Agora, quando falamos em religião da humanidade, nós falamos em conhecimento científico, falamos em bases, em fundamentos científicos, em fontes primárias, em dados, em referências. Aí nós não podemos brincar, nós não podemos nos entregar às aventuras de postulados fantasiosos. Já tem uma lei sociológica que diz que aqui nessa casa só se fala aquilo que se sabe, que se pode provar e demonstrar. Então não podemos correr o risco de entrar nos sofismas, né? Em postulados sofistas. Por isso essa religião é tão importante, porque ela concilia a razão, a emoção e a ação. Ela é uma fé inteligível, uma fé raciocinada. Ela não é uma fé cega, ela não é uma fé irracional. Eu quero que os devotos, os futuros servos da humanidade, aceitem essa doutrina pela sua inteligência, não por tradição familiar, ou por medo, ou por costume, né? Ou por imposição da força. Não. Os futuros adeptos da religião da humanidade devem aceitar essa doutrina no seu coração, passando pelo crivo da sua inteligência. Comparando com as outras doutrinas, então eles vão chegar à conclusão que realmente essa doutrina é superior. E ela não tenta destruir as outras religiões, ela tem um aspecto ecumênico muito importante, ela busca formar a grande liga religiosa, orientada pela doutrina da humanidade. Esse grande conhecimento acumulado que nós usufruímos, esse grande ser, que assim como já previam os grandes pensadores iluministas da Revolução Francesa, como Robespierre, como John Hulley, que criaram a doutrina do grande ser, que criaram a doutrina da deusa da razão, eu espero que vocês aceitem essa doutrina pela sua inteligência, não por conveniência, ou por imposição, ou por medo, ou por tradição familiar, ou por algum tipo de osmose que um líder religioso vai transmitir para vocês essa doutrina. Não! Ela tem que passar pelo crivo da sua inteligência, da sua razão. Aí eu vou ficar satisfeito em recebê-los como apóstolos, membros, seguidores da doutrina. Pela razão, única e simplesmente, bem orientada pela nossa emoção e pela nossa ética. Dentro dessa linha. Saudar o querido benfeitor da humanidade, o grande Ari Kurtz, tem nos ajudado muito em nossas campanhas. Um grande abraço, Ari. Saúde e fraternidade. O Ari que está lá em Fortaleza. Que alegria. Também a nossa irmãzinha, Edenira Barzanella. Que alegria. Esposa do grande irmão Paulo Rolim, né? Lá de Camaquã. Que alegria tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. Que coisa boa. Então essa foi a prédica da religião da humanidade, já baseada no novo resumo que nós vamos adotar esse ano, feitos por mim e pelo Hernani Gomes da Costa, a maior autoridade do positivismo no Rio de Janeiro atualmente. Em breve eu vou imprimir um opúsculo e vou poder compartilhar com vocês fisicamente
todo domingo as nossas prédicas. Vai ser muito produtivo isso. E quero agradecer a presença de todos, nossos queridos mestres aqui, professor José, doutor Christian, professor Saul, e dos nossos novos amigos, novos visitantes. O Atos eu já conheci há pouco aqui na frente, não é? Seja bem-vindo, uma grande alegria. Posso saber o nome desse casal simpático? A Bruna e o Luiz também, uma alegria recebê-los. Espero que voltem mais vezes, que venham para ficar. E esse ano foi muito produtivo e eu especialmente foi muito gratificante para mim receber a presença de novos membros e, mais importante, jovens da nova geração de intelectuais, novos pensadores aqui da nossa terra. E um dos que se destacou aqui entre nós foi o Dr. Christian Veloso, cientista político, professor e analista político, também tem acompanhado os teus artigos, as tuas publicações em muitos veículos de comunicação. E antes de encerrar, antes de fazer as palavras finais, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Christian para ele se manifestar e também passar um pouquinho da sua impressão deste ano de intenso trabalho aqui no Templo Positivista. Por favor, Dr. Christian. Bom dia a todo mundo. Para mim é sempre uma honra estar aqui. Eu acho que vou fazer um relato um pouco mais pessoal, né? Porque eu sempre tive Eu tinha um professor meu, né, do Duílio de Ávila Berni, que ele escreveu um livro sobre técnicas de pesquisa e economia, e ele colocou transformando a curiosidade em conhecimento. E eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler, de estudar, né? De forma assim espontânea. E aí quando eu tive primeiro assim, comecei a estudar mais sobre positivismo, eu vi assim essa importância que se dá para a ciência e fiquei surpreso quando descobri assim, conheci o templo assim de passagem, tudo, mas não sabia como é que era essa organização, como é que se dava os ritos, né? Nem sabia, né? E aí tive a oportunidade de te conhecer, né, num grupo de estudos que tu foi convidado pelo Zores, que é meu amigo que me apresentou assim, né, como doutrina. E daí eu comecei a estudar mais sobre o positivismo e assim, eu acho que quando a gente valoriza a ciência, como aqui esse local assim me levou a uma conexão assim com com a importância da que a gente estude, que a gente tente conhecer mais as coisas e abrir um pouco mais a mente, assim, até às vezes porque a gente fica às vezes preso a alguns dogmas, né? E como a gente tem que ouvir mais os outros e como a gente tem tanto a aprender, e eu aqui aprendi muita coisa, assim, né? Tenho aprendido constantemente, assim, aprendiendo a estar aberto e tenho agora uma fome, assim, de estudar, de conhecer, assim, que se reacendeu, que eu também estava um pouco meio parado, e agora tenho também lido mais seguido livros, e devo muito a frequentar aqui o culto, sabe? Então eu recomendo a todo mundo, assim, que venha para cá, para quem gosta de conhecer, de aprender coisas novas, que venha para cá, porque acho que eu acho que é um outro rito, assim, um outro ritual que é muito diferenciado em relação a qualquer outro local que tu possa vir, né? Então eu quero agradecer muito, assim, a todos esses aprendizados contigo, com os demais apóstolos aqui, as pessoas que visitam aqui. Quero fazer o registro dos Zores, do Ramiro também, que é uma pessoa que eu tive um prazer de conhecer, mestre Abdo e tantos outros. Então, queria agradecer muito esse espaço aqui. Eu agradeço as belas palavras do Dr. Christian, que representa essa nova geração de pesquisadores, de acadêmicos,
e que buscam encontrar um sentido prático para o conhecimento, né? Não podemos virar aqueles eruditos do passado, né? Que sabiam tudo de latim, de grego, sabiam todas as obras clássicas de cor, mas não atuavam como pensadores no sentido de mudar o mundo em que vivemos, de melhorar a sociedade em que estamos. Isso é mais importante. Então, encontrar um sentido prático para a filosofia, para as ciências políticas, é talvez o grande objetivo dos intelectuais, não é? Se afastar um pouquinho dessa erudição estéril e buscar um sentido prático, não é? Um sentido realmente sociológico para o conhecimento. E é o que nós buscamos fazer aqui nessa casa. Oferecer a todos o conhecimento enciclopédico. Então, que coisa boa, Cristian. Além de estar colaborando, participando, também está trazendo novos intelectuais aqui para casa. Isso é muito importante. Fico muito feliz. A minha maior alegria é quando um visitante vem pela primeira vez e retorna na outra semana. Então, se vocês voltarem, vou ficar mais feliz ainda, né? E eu quero depois saber um pouco mais de vocês, um pouco mais do que trouxe vocês para cá. Quero conhecer melhor o Luiz, a Bruna, o Atos também, que me pareceu um irmão muito culto, muito preparado. Quero saber um pouquinho mais da história de vocês. Mas antes eu farei mais alguns comunicados. Destaco o querido Rogério Santos, também está aqui conosco, muito importante. Todos vocês foram muito importantes ao longo deste ano, o Dr. Maximiliano, o irmão Ari Kurtz, a Sandra, o Hernani, querido Hernani, me ajudou muito nos nossos estudos. A Edenira, o Paulo Rolim, o Cristiano Westphalen, o mestre Abdon, nem se fala, estamos com muita saudade de recebê-lo aqui, mestre Abdon. Faz muita falta em nossos quadros. O irmão Claro Gilberto, o Cristiano Westphalen, muitas pessoas queridas que participam semanalmente aqui conosco de nossas atividades. Hoje tive a alegria de receber a minha irmã Cibele também. Muito gratificante para mim esse domingo hoje. E farei os últimos comunicados, então. Continuamos com a campanha do Pix Positivo, lembrando que todas as atividades nessa casa são gratuitas. Nós não cobramos pela visita guiada, nós não cobramos pela prédica, nós não cobramos ao acesso à nossa biblioteca a pesquisadores. Nós seguidamente levamos palestras para instituições, escolas, parceiras, universidades, e todas essas atividades são gratuitas, nada é cobrado. E vocês devem imaginar que manter um espaço desses não é fácil, com os custos que nós temos, os desafios que nós temos de manutenção, jurídico, contábeis, enfim, né? Uma série de despesas mensais fixas que nós temos aqui, além das extraordinárias. Então, o mestre Capelli detestava pedir, ele nunca pediu nada para ninguém, ele era muito reservado nesse sentido. Mas ele era um industrial, eu infelizmente sou um músico, um artista. Eu adoraria poder bancar essa casa com meus recursos próprios, como o mestre fazia. Mas infelizmente eu não tenho condições de bancar sozinho as nossas despesas, por isso eu peço. Façam a sua doação mensal através da campanha do Pix Positivo. Qualquer valor ajuda, não se constrange, qualquer valor é importante. Quem pode doar um pouquinho, doa. Quem pode doar um pouco mais também é muito bem-vindo. E a chave é o nosso CNPJ, está amplamente divulgado nas nossas redes. E aqui temos um QR Code também, divulgando a todos que quiserem colaborar. Fica o nosso agradecimento. Manter a nossa luz acesa, manter nossas portas abertas. Isso é fundamental para a propagação da doutrina da religião da humanidade, também conhecida como positivismo. E lembrando que, claro, é uma alegria, uma honra, mas também me entristece dizer que nós somos o último templo positivista em atividade no planeta. E isso só vai modificar quando nós conseguirmos construir novos templos, novas sedes, novos núcleos de estudos. Isso vai ser muito importante, já está acontecendo. Já temos muitas localidades trabalhando nisso, na Europa, na América do Norte, né? Temos em
Oxford, Dr. Miguel, temos na Lituânia e na New School for Social Research de Nova York, a doutora Vaida. Temos em um recém-criado Centro de Estudos de Trento, na Itália, o Apostolado Positivista da Itália. Temos em Paris a capela com o Dr. David Lebrun, o Dr. Braunstein, que embora não tenha cultos religiosos, eles abrem para pesquisas. E aqui no Brasil temos nossos queridos confrades em Curitiba, os irmãos Lacerda, o Arthur e o Gustavo mantém uma atividade intensa nas redes. Inclusive, em fevereiro, farei novamente a entrevista que, por problemas técnicos, não podemos exibi-la em dezembro, vamos exibi-la em fevereiro, sobre o Mestre Capelli. Então, muito obrigado aos que estão ajudando, graças a vocês estamos mantendo essa casa aberta. E os que ainda não colaboram, por favor, ficarei muito feliz em identificar a colaboração de todos, que pode ser através do Pix positivo, ou façam como o professor Saul, como o Christian fez hoje, trouxeram livros para a nossa biblioteca. É uma doação muito importante, livros bons, livros importantes, todos muito pertinentes aos temas estudados aqui. Muito obrigado, professor Saul. Talvez seja o maior doador de livros da história dessa casa. Já doou centenas ou até milhares de exemplares aqui. Hoje o Dr. Christian trouxe alguns também. Muito obrigado. Então é assim, podem participar dos nossos mutirões de limpeza, de manutenção também. Essa casa é aberta a todos que quiserem colaborar. E muitos me perguntam como eu faço para fazer parte do apostolado, para fazer parte do núcleo religioso. A minha resposta é sempre a mesma. Basta continuar frequentando e gradualmente conquistando a simpatia, a confiança, o carinho dos apóstolos, dos irmãos. E é assim que se dá o nosso recrutamento. Não é mediante pagamento de taxas, não tem grandes burocracias, é simplesmente espontâneo e sincero. Basta realmente aceitar a doutrina no seu coração e participar assiduamente das prédicas. Já pode se considerar um integrante do apostolado positivista do Rio Grande do Sul. Então vamos rapidamente ao nosso momento musical e depois encerrarei a nossa prédica.
Então agradeço novamente todos que estiveram conosco aqui na Rede Humanidade, transmitida para todo o planeta, semanalmente, irradiada aqui de Porto Alegre, da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tenham todos um ótimo 2025 e aqui para nós um ótimo 237. Como eu disse, para quem não sabe, o nosso Marco Zero será sempre comemorado com a queda da Bastilha, com a Revolução Francesa, até que se instaure a Era Normal. Então fica nosso agradecimento a todos e a todas, principalmente aos que estão aqui presencialmente. Muito obrigado, muito importante a presença de vocês, e também aos que estão aqui na Rede Humanidade, de forma virtual, que não podem estar aqui ou pela distância ou por algum outro motivo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rede Humanidade. Até domingo que vem, saúde e fraternidade.